Galera do primeiro ano, vamos aqui para nossa última aula de Grécia Antiga. Nós que estamos aí seguindo, já falamos da Guerra de Troia, já falamos dessa formação dos gregos, falamos das aventuras da cidade de Esparta, né, para fazer, né, os seus jovens ficarem fortões, guerreiros, Atenas com sua intelectualidade. Já vimos todos esses processos, guerras médicas, porrada, né? E agora nós vamos falar um pouco do âmbito cultural e como a grandiosidade, né, dessa civilização grega meio que se difundiu pelo mundo, o que nos faz, né, levar até chegar aos nossos dias atuais, algumas das suas práticas culturais, e como também acabou sendo dominada por um outro povo. Vamos ver também seu viés cultural, como é sua religião, como era, né, sua religião na antiguidade. Então vamos lá. Então, a arte no período clássico, primeira coisa, esse período clássico é o apogeu cultural. O que isso significa? É o momento ápice de produção cultural, em especial se refere a Atenas, tá? É a cidade que mais vai se desenvolver em relação a esse processo, né, de intelectualidade, de buscar cada vez mais o conhecimento. Então, é um período em que a filosofia vai ganhar grande força, a própria matemática, nós temos a figura de médicos também surgindo, tentando entender que as coisas não são tão... não é só intervenção dos deuses, por exemplo, as doenças, como também tem causas naturais que estão na própria natureza. Então, a Grécia vai estar se desenvolvendo de forma exponencial nesse período. Mesmo com constantes combates, né, guerras, eles vão estar buscando crescer a sua intelectualidade. E aí a gente tem como uma característica, deixa eu pegar aqui a canetinha, uma das características, em especial, da arte, né, das manifestações culturais gregas, é a ideia de antropocentrismo. Primeiramente, eu queria falar do significado dessa palavra, né? O que ela diz para nós? Antropo faz referência ao humano, né? O corpo humano. Centrismo é o homem, o ser humano no centro de tudo, tá? Eles são extremamente religiosos, mas esse culto ao corpo, culto à beleza, ó, como vocês podem observar nessas imagens aqui abaixo, ó, ele vai ser extremamente importante. O ser humano ele vai ser estudado, vai ser analisado, o seu pensar vai ser importante. Então, todo esse processo coloca esse homem no centro, né, das preocupações dos gregos. E isso também envolve uma questão racional. Não é falar do humano apenas por um viés religioso ou algo sobrenatural, mas falar desse homem natureza, esse homem que tem um corpo, que esse corpo, como é que ele funciona, um homem que tem uma mente, que pode utilizar essa mente, pode raciocinar. Então, é bem por essa perspectiva. E a partir daí, né, eu falo de algumas manifestações artísticas. Aqui nós temos essa arte grega que vai colocar este corpo, né, bem modelado, vai ser essas artes aqui que estão em mármore, posteriormente também eles vão usar o bronze. Então eles tinham todo um cuidado do que é belo, do que é perfeito para eles, dessa concepção de beleza. Então eles expressavam isso em suas obras. Geralmente os homens estavam nus para mostrar toda a sua proeza física. Vocês podem observar, né, que o órgão genital ele é pequeno. Isso é uma questão também de que eles consideravam como belo. Então isso significa que esse homem forte ele tem um alto domínio sobre si mesmo. É isso que sinaliza. É um homem extremamente inteligente. Eles acreditavam que um homem dotado, né, de um órgão genital muito expressivo seria um homem desgovernado, que não domina sobre suas próprias emoções, algo bem do tipo. Então, não seria bem valorizado, tá? Isso é uma perspectiva dos gregos. E aí, as mulheres, né, também eram apresentadas nessas obras. Algumas obras, as mulheres estavam vestidas e outras seminuas, mostrando geralmente os seios. E não para a gente considerar, isso é pornografia da antiguidade, não é dessa maneira como eles observam. Então a gente tem que compreender como eles percebiam a obra de arte. A obra de arte é uma transcendência, é algo que vai além do ver um nu, é um nu como algo que é até sagrado, porque é do corpo humano, que é extremamente importante para eles. Uma outra manifestação artística que foi muito forte dentro da Grécia, além da escultura, é o teatro.
né? Os gregos são aqueles que vão fazer toda uma estrutura para apresentação teatral para entreter as pessoas, em homenagem também a um deus, né? O Dionísio, que é o deus do prazer, das festas. E eles vão começar a fazer essas apresentações de teatro, para vocês terem ideia. As entradas eram gratuitas, todas as atividades no dia do teatro elas eram encerradas no horário das apresentações para que todos pudessem participar. Eles criavam um palco, né, em semicírculo, em que o som que era falado, né, não tinha microfone, ele conseguia alcançar toda a plateia, chama-se de anfiteatro. Ainda é uma estrutura que se utiliza hoje, quando se tem um local que quer que a voz ecoe para todos. Eles começaram com comédias e tragédias, seriam as primeiras formas de apresentação teatral. Os homens eram os únicos que poderiam fazer as apresentações, então serem atores. As mulheres não poderiam ser atrizes, de forma nenhuma participar diretamente de uma apresentação teatral. Então os homens, eles mudavam a voz de acordo com o personagem. Para fazer personagens femininos, eles usavam perucas. E para expressões do rosto, né, já que o público ficava um pouco distante, eles usavam máscaras que faziam destacar a expressão do rosto, sempre como triste se for tragédia e como alegre se for uma comédia. E as comédias aqui geralmente eram críticas à sociedade, né? É algo como tem a obra de teatro, né, de Aristófanes, que vai falar da guerra dos sexos. Então são as mulheres que vão fazer greve, estão reclamando porque não tem direitos, porque não tem participação. Então isso acaba sendo hilário para a população grega daquele momento, tá? Nós temos também aqui as Olimpíadas. As Olimpíadas, gente, que nós temos hoje é uma inspiração nas Olimpíadas gregas. A Olimpíada vem da cidade de Olímpia, que é a cidade mais próxima do Monte Olimpo, que é o monte mais alto da Grécia, onde eles acreditavam que era a morada dos seus deuses. E as Olimpíadas eram uma homenagem a Zeus. Então tinha corrida, passadardos, tinha luta. As mulheres eram proibidas de participar, né, enquanto competidoras, e também eram proibidas de assistir, já que os homens geralmente não usavam muitas vestimentas para estarem fazendo as competições, correndo risco, né? Apenas uma espécie de sunga que meio que é amarrada e poderia cair a qualquer momento. Então os homens eles estavam livres no vestiário, então eles acabavam que não aceitando as mulheres, tá? Elas não poderiam assistir. Claro que tem alguns relatos e casos de mulheres que se disfarçaram de homens e entraram, enfim, tem tudo isso também, uma certa curiosidade. Então a mulher não seria permitido nem assistir, nem participar. Inicialmente todas as competições eram ao ar livre. Depois eles começaram a fazer uma espécie de estádio, algo para as competições. Era um momento em que todas as cidades gregas se reuniam, as guerras elas eram paralisadas, ninguém poderia bater em ninguém, matar ninguém, nada, durante as Olimpíadas. Então elas aconteciam de 4 em 4 anos. O vencedor, quando voltava para sua cidade, ele voltava glorificado, como se fosse um herói para sua cidade, recebia apenas uma coroa de louros, que é uma espécie de planta considerada sagrada por eles, e só, tá? Não ganhava nenhuma cotinha de dinheiro ou nada parecido com isso. Apenas a glória, né, de ter ganho uma competição e ser considerado um homem forte, viril, né, e belo, tá? Em relação à religião, você já deve ter observado aqui que eu coloquei, né, alguns deuses, são mais conhecidos, né? Então, eles são politeístas e essa religião ela é antropomórfica. Que é isso? A forma como eles, né, os gregos imaginavam seus deuses eram formas humanas. Vocês podem observar aqui, todos estão na forma humana. Mas esses deuses, por mais que eles fossem imortais, eles tinham sentimentos e práticas bem parecidas com os seres humanos. Por exemplo, eles se alimentavam, eles tinham raiva, eles se apaixonavam, e a relação entre deuses e humanos gerava o que era muito idolatrado também dentro da Grécia, os semideuses, né, considerados heróis. Um grande exemplo seria Hércules. A religião deles é extremamente cívica, pública, então eles paravam várias vezes ao ano para fazerem cultos, para prestarem homenagem aos seus deuses, para ter festas, e levavam espécies de oferendas como alimento, né, para os seus deuses.
Então, tudo isso era vivido de uma forma plena. A religião está intrínseca, muito ligada mesmo à população da Grécia, tá? É algo bem importante para eles. Eles sempre estão tentando agradar os deuses porque eles acreditam que podem ser beneficiados por esses deuses. Assim também como acreditam que podem ser prejudicados se os deuses acreditarem que o povo grego não estão realmente tratando eles bem, tá? Aí agora a gente vai para a última parte realmente do conteúdo, que é o último período, né? O período helenístico. Do que se trata o período helenístico? É um momento em que a cultura grega ela vai ser difundida pelo mundo, mas também é um momento de crise para a própria Grécia. Por quê? Isso é depois da Guerra do Peloponeso. Nós vimos que os gregos brigaram entre si, eles se destruíram, entrou em crise econômica, uma grande fome. Essas disputas levaram a eles perderem parte dos seus exércitos. Resultado, eles ficaram como um alvo bem frágil para um povo que já estava nas fronteiras da Grécia. Só que esse povo admirava tanto os gregos, né, os macedônios, admiravam tanto os gregos e sabiam e temiam, né, o exército poderoso dos gregos. Mas também perceberam que a Grécia estava fragilizada e era um momento oportuno para invadirem o território e dominarem toda a Grécia. E foi o que aconteceu. A invasão macedônica primeiro vai acontecer com o rei Filipe II. Logo em seguida, após essa invasão, ele morre, tá? De morte morrida mesmo, causas naturais. E o filho dele assume a liderança do exército e a liderança do Império Macedônico, que agora já é um grande império. Eles conquistaram o território de quase toda parte da Europa Ocidental e vão partir também para a conquista de parte do território do Oriente, inclusive, né, Alexandre o Grande, mesmo tendo 20 anos, ele era reconhecido no mundo daquele período da antiguidade como invencível, ele nunca perdeu uma batalha, mesmo seu exército macedônico estando em desvantagem, eles nunca perderam uma batalha sob o comando de Alexandre, e por isso que ficou conhecido como Grande. Alexandre vai conquistar todo o território que antes era dos persas, então eles vão dominar os persas, mas a dominação que ele faz é uma espécie de dominação que vai miscigenar. Por exemplo, Alexandre ele vai aconselhar os seus soldados a casarem com mulheres da Pérsia, mulheres do Egito, que é um local também que eles vão dominar. Então ele vai fazer muito essa mistura de culturas do Ocidente com o Oriente. E o maior símbolo dessa mistura vai se chamar aí a cultura helenística. O que é isso? É a difusão da cultura da Grécia lá para o Oriente. Então lá no Egito tinham obras de arte que eram da Grécia. Lá no Egito tinha, né, uma cidade chamada Alexandria, em homenagem a Alexandre, que tinha uma biblioteca com mais de 700 mil livros, e parte desses livros eram livros de gregos. Então é uma cultura que vai mostrar aí que dá para conviver, né, aquilo que se tem como manifestação cultural do Oriente e do Ocidente. E a gente vai ver essa mescla, né, obras de arte do Egito que vão começar a aparecer um pouco com as obras de arte da Grécia, como eu acabei de apresentar para vocês, assim também como obras de arte gregas que estão sob o domínio de Alexandre, vão também tomar um ar bem parecido com as obras. Eles vão começar a pintar potes de cerâmicas de forma bem parecida com os egípcios, frontalidade, mostrando apenas, né, o perfil, né, do corpo que é desenhado e por aí vai. Então isso é um momento em que a cultura grega é difundida, espalhada, e Alexandre vai morrer jovem, ainda não se sabe exatamente a causa da morte, né? Depois de um jantar, uma espécie de festa, ele começou a passar mal e depois de quase que 10 dias ele morreu. Não se sabe exatamente se foi realmente uma causa natural, um tipo de envenenamento, mas enfim, ele morreu e muitos estavam realmente de olho no trono dele. Ele não deixou herdeiros que pudessem assumir o seu lugar enquanto imperador, então começou grandes lutas e disputas para conquistar o território que era de Alexandre, desestruturando todo esse império macedônio e gerando também aí uma perca, né, de parte dessa cultura grega que estava sendo difundida. Por exemplo, a biblioteca de Alexandria, como eu acabei de citar, que ficava no Egito, foi incendiada e no meio dessas disputas, né, por território, e acabou que se perdendo muita coisa, muitas obras que foram produzidas por alguns filósofos gregos, tá?
Então é isso, galera. A Grécia forma esse povo que incrementou muito a cultura do Ocidente. Nós somos herdeiros dessas práticas, né? Como eu falei, a democracia, a Olimpíada são duas coisas bem fortes dentro dos gregos que vêm até os dias atuais, a filosofia também, a forma de pensar e perceber o ser humano também vem muito deles, tá? Então, até as próximas aulas. Espero que esteja ficado tudo claro. Então, vamos lá continuar. Estudem bastante, gente!